Hora da nossa conexão Brasília, Londres, com Berenice Leite. Bom dia, Ivan. Céu tá bonito aí mesmo, viu? Brasília, já não posso dizer o mesmo. Tá friozinho hoje, cada dia é uma estação diferente na capital federal. Haja saúde. Mas, Ivan, levantamento interessante aqui que eu encontrei, queria te ouvir sobre isso, porque esse levantamento mostra que Lula, o presidente Lula, teria criticado Donald Trump em pelo menos 62 vezes desde o início do seu mandato do Lula 3, né? E se a gente levar de lá para cá a crítica, né? No caso, o Donald Trump, que é o presidente dos Estados Unidos, ele teria mencionado o petista 11 vezes. Desde que entrou em 2025, assumindo novamente a Casa Branca. Queria sua análise sobre isso. Por que o Lula faz tantas críticas a Trump? Bom dia, Berenice. Bom trabalho para você em Brasília. Olha, eu estava fazendo uma conta rápida aqui de cabeça. Vamos arredondar aí, dá quase 2 críticas por mês do presidente brasileiro ao presidente americano. Uma média, vai. Talvez um pouco menos. Agora, qual é a estratégia por trás dessas críticas? Primeiro, o Lula, ele ainda acredita que vive em 2003 e ele quer se colocar como um líder da esquerda mundial que enfrenta aquilo que eles definiram como o imperialismo americano. Berenice, eu posso dizer, vivendo aqui fora, que ninguém cai nessa balela. O Lula não é líder de coisa nenhuma e ninguém mais dá ouvidos ao Lula. Eu ainda acredito que o Macron convidou ele para o G7 somente como uma oportunidade para ele se despedir do palco internacional. A segunda estratégia, essa é um pouco mais preocupante do ponto de vista de nosso, brasileiro, que é justamente esta provocação ao governo americano para que o governo americano aplique tarifas, aplique sanções, aplique medidas que possam ter um impacto eleitoral, para que depois o Lula venda isso com o apoio, e aí a gente lamenta isso, com o apoio de parte da mídia, como defesa da soberania. Então, quando você não tem argumentos, Berenice, quando você não tem que mostrar para a população, você apela, e é isso que o Lula está fazendo. Ele está apelando na tentativa de que o presidente Trump responda a ele, ou com uma medida, ou com declarações, enfim, para que ele possa utilizar isso como defesa da soberania. Vamos lembrar a nossa audiência, o governo, até agora, o governo brasileiro, não endossou a decisão americana de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Isso é muito grave e mostra como que o governo está disposto a jogar com a segurança dos brasileiros para ter esse benefício no período eleitoral. E é isso que a população brasileira precisa estar atenta quando decidir o seu voto, não só para presidente, mas como para senador e deputado neste ano importante de eleição. Daniel, devolvo para você. Eu passo a palavra para a Guta Pini. Bom dia, Ivan. Sempre muito bom falar com você. Vamos agora, então, para o Oriente Médio. Ontem houve uma nova ofensiva aí das Forças Armadas dos Estados Unidos no litoral sul do Irã. Esse ataque ocorreu antes dessa nova medida do presidente Donald Trump, que foi recuar naqueles 20% ali sobre as embarcações no Estreito de Hormuz. Por que o presidente voltou atrás? Qual que é o contexto disso? E o que você tem de novidade sobre essa guerra aí no Oriente Médio? Bom dia, Guta. Um ótimo dia de trabalho para você também. Olha só, Guta, os Estados Unidos realizaram ontem um ataque maior do que foi realizado na segunda-feira, ou seja, o maior ataque desde o começo de abril, final de março, que visa justamente impedir o Irã de fechar o Estreito de Hormuz. Nós, inclusive, tivemos ontem um embate entre algumas embarcações da Marinha Americana e o que restou da embarcação da Marinha Iraniana ali próximo ao Estreito. Essa é a notícia do ataque, né? Agora, por que o presidente Trump retornou atrás na sua... Só um segundo, que tem uma abelha na frente da câmera, pessoal. A abelhinha quer aparecer aqui na Revista Oeste. Pronto, ela voou. Por que o presidente Trump recuou da sua decisão ali dos 20%? Isso porque foi feita uma reunião com os países do Golfo, com os vários Emirados ali, com a Arábia Saudita, e eles apresentaram uma opção comercial de investimento nos Estados Unidos, o que vai gerar emprego nos Estados Unidos, gerar riqueza, não é? E o presidente Trump, então,
viu que o custo-benefício de manter o Estreito de Hormuz aberto, recebendo esse investimento nos países do Golfo, valia a pena. Então, portanto, ele tomou essa decisão. Agora, a última atualização extremamente importante que nós temos aqui, que ia muito na linha daquilo que o professor Marcelo Suano vinha comentando comigo essa semana, é o seguinte: o presidente Trump anunciou que sim, existe uma possibilidade de tropas americanas desembarcarem no Irã ou em alguma ilha que pertença ao Irã. Ele admitiu isso ontem, está repercutindo na mídia europeia na manhã desta quinta-feira, na manhã desta quarta-feira, essa possibilidade, então, de um desembarque de tropas americanas no Irã. Obviamente que ele não trouxe detalhes de quando seria, enfim, porque obviamente você tem o elemento surpresa quando você está em uma guerra, mas nós temos agora essa confirmação do presidente. E quando a gente olha para o campo militar, é muito difícil mesmo você ganhar uma guerra somente com uma campanha aérea. Você precisa de outros elementos. E esse elemento pode ser, então, aí o emprego de tropas americanas lá no Irã. Como ficaria a questão das middle terms? É um ponto que o presidente Trump precisa avaliar, mas agora, publicamente, ele está admitindo esta possibilidade. Guta, Daniel, devolvo para você. Agora, Ivan Kleber, o ex-prefeito da Grande Manchester, Andy Burnham, está cada vez mais próximo de ser o novo primeiro-ministro do Reino Unido. Ele conseguiu o apoio necessário dos deputados trabalhistas. O Burnham está a um passo de substituir o Keir Starmer. E aí, Ivan, quando o Burnham deve assumir esse cargo de premier, como é que deve ser o governo dele? Olha, hoje, inclusive aqui no parlamento, esse é um dos motivos que eu vim aqui para pegar algumas informações, acontece a última sessão do Keir Starmer como atual primeiro-ministro britânico. Ele deverá se despedir do parlamento, ele volta para o cargo de deputado dele e encerra-se, então, aí no parlamento, pelo menos, o governo Keir Starmer. O Andy Burnham deve, de fato, pegar as chaves do poder aqui no Reino Unido somente em setembro, após o recesso do parlamento. Porque as férias aqui na Europa são em agosto, né? O nosso recesso, que é em janeiro aí no Brasil, acontece em agosto aqui. Então, portanto, ele começaria, de fato, o governo dele em setembro. Até lá, o Keir Starmer vem fazendo para apenas a manutenção ordinária, como os ingleses dizem, vai manter as luzes do governo acesa, mas sem poder tomar nenhuma decisão importante. Esse é um dos motivos pelo qual acontece essa manifestação aqui que a gente mostrou, porque eles querem já pressionar o Andy Burnham, novo primeiro-ministro, para que aplique essas sanções a Israel. Como será o governo Burnham? Ele será um governo mais à esquerda, um viés socialista, mais socialista ainda do que o Keir Starmer. Ele está entrando no poder com essa intenção, o que é uma bomba política pronta para explodir aqui no Reino Unido, uma vez que todas as pesquisas indicam que se nós tivéssemos eleições antecipadas, nós não teríamos um partido de direita em primeiro, mas sim dois. Teria uma dobradinha ali entre o Partido Conservador e o Reform Party. Ele tem essa missão de voltar a dialogar com os eleitores de esquerda, apresentando uma agenda mais socialista. Então, os próximos 6 meses, 1 ano aqui, que é o que o pessoal está dizendo que esse governo pode durar, será de bastante socialismo, viu, Daniel?